Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Luiz Lima, sou professor de Direito Penal e hoje eu vou falar com vocês sobre o tema pena, ok? E veja que nós vamos falar sobre o tema pena analisando questões que já foram cobradas no exame da ordem, tudo bem? Eu gostaria, claro, de dedicar essa gravação, esse vídeo, para os meus alunos da Universidade Salgado de Oliveira aqui em Juiz de Fora, porque essa semana vão fazer prova, né? Então tá todo mundo um pouco tenso e é claro que eu homenageio a eles com esse pequeno vídeo, com essa pequena gravação, tudo bem? Meus amigos, como que o exame da ordem cobra de você o tema pena, é como a gente vai descobrir, é o que a gente vai ver aqui nos próximos minutos, tudo bem? Mas se você não está inscrito no canal, vou te pedir essa gentileza, se inscreva, tá joia? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que está estudando direito, alguém que vai estudar para a prova da ordem ou para concurso, né? Para ver se essa pessoa pode se inscrever também no nosso canal e, claro, curtam aqui, compartilhem, estejam à vontade também, evidentemente, para trazer críticas. Afinal, ninguém evolui, ninguém cresce no comodismo, no conforto. E aí, se você tiver alguma ponderação, traga-a para nós, para podermos sempre evoluir e trazer conteúdo de qualidade para vocês. Tudo bem? Então vamos lá, meus amigos, vamos fazer aqui 10 questões da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o tema pena. Tudo bem? Venha comigo então para o nosso material para que a gente possa aqui explorar, né, como que a OAB cobra esse tema. Bacana? Então olha só, primeira questão, ano 2023, né? Foi aí o 39º exame da ordem, ok? Vamos ver aqui, ó. João completou 20 anos e foi colocado em liberdade após cumprir 3 anos de internação por medida socioeducativa em razão da prática de atos infracionais análogos a estupro e furto, conforme sentença proferida pelo Juizado da Infância e da Juventude de sua comarca, né? Ao ser solto da unidade de internação, foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo, sendo que João nunca respondeu por outros crimes. Para os fins deste novo processo, assinale a afirmativa correta. Pois bem, meus amigos, basicamente aqui, né, o que a questão quer saber de nós é se esses antecedentes, se essa vida pregressa do João, que praticou infrações, atos infracionais análogos a delito, elas podem ser utilizadas para fins de registro de antecedente ou então para considerar reincidência. E eu antecipo para você que a resposta é negativa, tudo bem? Aquilo que a pessoa pratica na menoridade não será trazido para a maioridade, tá? Agora veja, já que eu estou tratando do tema pena, né? Importante você perceber que alguns magistrados utilizam no artigo 59, na primeira fase da dosimetria da pena, a questão da personalidade para colocar ali como se fosse uma circunstância judicial desfavorável. Tudo bem? Tranquilo? A princípio isso é inconstitucional, mas é o que a gente vê muitos magistrados fazendo. Pois bem, feita essa pequena explanação, vamos ler as alternativas que nós temos aqui no nosso material. Vou aparecer no cantinho aqui com você, tá joia? Só para você ficar conectado comigo, ok? Então vamos lá. Letra A. João é primário e com bons antecedentes ante a inaptidão de atos infracionais serem utilizados como circunstâncias judiciais ou induzir a reincidência. Pessoal, logo na letra A eu já tenho o gabarito, tudo bem? Logo na letra A eu já tenho o gabarito, tá? Então volte comigo só mais um instante para que você entenda, ó. De fato, eu não posso invocar os antecedentes, né, da vida infracional do adolescente para então colocá-la como uma circunstância judicial desfavorável e da mesma maneira não posso utilizar isso como reincidência, tá? Reincidência possui um critério legal lá no artigo 63 do Código Penal e reparem vocês que é reincidente aquele que pratica crime, e não aquele que pratica um crime depois, por exemplo, de um ato infracional, não é verdade? Tendo aqui o direito penal, o princípio da legalidade como uma reserva de segurança, eu não posso invocar antecedentes da vida de menor, no sentido, né, de ser menorista, tá? Para eu aumentar a pena na eventual crime praticado na vida adulta. Tudo bem? Tranquilo isso? Vamos aqui explorar e ver por que as outras alternativas
não nos servem de resposta. E eu volto aqui com o material. Vamos lá. Olha só. A letra B fala, João é reincidente com maus antecedentes? Tá errado, né? Já vimos que não é esse o caso. Ante a pluralidade de infrações pretéritas anteriores ao delito de roubo. Não. João é tecnicamente primário, porém com maus antecedentes, sendo este o único efeito possível gerado pela aplicação das medidas socioeducativas. Também está errado. E a letra D fala que João é reincidente ou com maus antecedentes, pois não é possível que a reincidência seja também considerada circunstância judicial, ainda que se tratem de condenações distintas, né? Pois bem, conforme vocês viram aí, realmente o gabarito é letra A, tá joia? E só uma explicação para você que talvez tenha ficado na dúvida, né? Professor, como que o João já tinha 20 anos e estava cumprindo uma sanção por conta de medida socioeducativa, né? A resposta é muito simples, meus amigos, vejam bem. Talvez o João tenha praticado um ato infracional análogo a algum crime com 17 anos e 6 meses, por exemplo, né? Até sair a condenação, até ele começar a cumprir a pena, ele já completou 18 anos, né? E aí eu posso ter aplicação de medida socioeducativa para uma pessoa que não tenha completado ainda 21 anos de idade. Tudo bem? Tranquilo? É uma previsão do ECA Lei 8.069, que, claro, também cai no exame de ordem. Tudo bem? Tranquilos? Vamos avançar então, volte comigo para o material. Vamos ver aqui a questão número 2. Vamos lá. Questão número 2, essa aqui do 38º exame, né? Vejamos, Luiz Alberto, primário, foi condenado a uma pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, certinho, por ter agredido sua companheira, causando-lhe lesões corporais. Notem vocês que é uma infração que, apesar de eu ter trazido uma pena menor do que 1 ano, né, já na condenação, eu estou diante do âmbito da Lei Maria da Penha, né, porque foi agressão de uma companheira, causando lesão corporal. Pois bem, na qualidade de advogado Luiz Alberto, assinale a opção que apresenta o benefício de natureza penal que pode, neste momento, ser pleiteado em favor do seu assistido. Vamos ver. Pessoal, então fui condenado a uma pena de 8 meses de detenção, né? Vamos ver o que eu posso pedir para ele, Aplicação de pena restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade? Errado, né? Por que tá errado, pessoal? Professor, eu achei que eu podia pedir uma conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos toda vez que eu tinha uma condenação menor que 4 anos, né? Pois é, só que lá um dos requisitos é que o fato não seja praticado com violência, né? O artigo 44 do Código Penal, você vai dar uma lida nele depois. E aqui, meus amigos, vejam vocês para um detalhe muito importante, né? Se eu tenho violência no âmbito doméstico familiar contra a mulher, é incabível a conversão da pena restritiva de direitos em uma pena... ao contrário, né? A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos no âmbito da Lei Maria da Penha. Bacana? Então, por isso que a letra A não nos serve de gabarito. Vejamos aqui agora a letra B, né? A letra B fala suspensão condicional da pena por um período de até 2 anos, né? Pessoal, aqui é o meu gabarito, tudo bem? Aqui é o meu gabarito, tá? E eu explico para você. Embora eu não possa converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, não existe nenhuma proibição para que eu aplique a o chamado sursi, né? Ou suspensão da execução da pena. O artigo 77 traz essa possibilidade para nós e, de fato, eu vou poder aplicar, mesmo que seja no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher. E ainda aproveito para lembrar a vocês aqui o seguinte: se eu estou tratando de violência doméstica familiar contra a mulher, são inaplicáveis, portanto, eu afasto os institutos despenalizadores da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial. Então veja, se eu estou diante de uma contravenção penal, vias de fato, tá? Contra uma mulher no âmbito da violência doméstica, perceba você, não cabe composição civil dos danos, não cabe transação penal, não cabe de maneira alguma suspensão do
processo. Bacana? Tampouco caberá o pagamento por meio de cesta básica ou prestação pecuniária de qualquer jeito, ou mesmo a multa, né? A ideia foi eu não tabelar, imagine você, né? Ah, não, eu bato na minha esposa, mas eu pago aqui um salário mínimo, uma cesta básica, tá tudo certo. Quer dizer, essa comparação financeira para com a conduta, ela ofende de morte a dignidade da mulher e, claro, também deve ser afastada nesse caso. Tudo bem? Reparou comigo, então? Olha aqui, volta para o nosso material, só para você não se esquecer que é plenamente cabível o instituto da suspensão condicional da pena. Tudo bem? Não misturar com suspensão do processo, que por estar previsto na Lei 9.099, também não será cabível, né? E por último aqui, substituição da pena privativa de liberdade por multa, tampouco. O nosso gabarito aqui para a questão número 2, de fato, é letra B de Bosque. Tranquilo? Muito bem. Vamos avançando então? Vamos ver a questão de número 3, ó. Vamos lá. Renata primária, né? Eu juro pra vocês que quando eu leio essa questão, eu penso assim, ó, Renata, ingrata, né? Não sei você. Mas Renata, que não é ingrata, e sim primária, foi condenada à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado por crime de estelionato em continuidade delitiva, sendo atestado seu bom comportamento carcerário, né? Ó, pegaram pesado com a Renata aqui, hein? Pena menor do que 8 anos, aliás, 8 anos ou inferior, né? E colocaram ela no regime inicial fechado. Pegaram pesado com a Renata. Mas, enfim, foi atestado seu bom comportamento carcerário. O Rogério, marido da Renata, né? Que cuidava da filha do casal de 10 anos de idade, veio a falecer, sendo que Renata já havia cumprido 1/8 da pena no regime fechado. A filha de Renata está morando provisoriamente com uma amiga de Renata por não existir qualquer parente para cuidar da criança. Em relação ao cumprimento de pena por Renata, você como advogado postularia ao juízo da execução a progressão para o regime? Pessoal, isso aqui é uma baita pegadinha, né? Por quê? Vamos entender a situação aqui da Renata primária, né? E não Renata ingrata. Meus amigos, quero lembrar a vocês que não existe a chamada progressão per saltum. O que significa isso? Não é possível no ordenamento jurídico brasileiro eu sair do regime fechado para o regime aberto. Percebeu? O que é possível, necessário, viável, legal, é eu passar regime por regime. Bacana? Então repare, se Renata primária e não Renata ingrata, nossa, que lixo. Se Renata primária estava no regime fechado, ela deverá migrar para o regime semiaberto. E veja você o seguinte, professor, por que Renata progredirá de regime com 1/8 da pena? Exatamente pela condição de ela ter uma criança que dependa dos cuidados dela, né? Se eu estivesse aqui tirando essa situação da criança, né, eu não teria condição de colocá-la nessa progressão de apenas 1/8, tá joia? Reparem vocês que é uma maneira de mitigar, reduzir, diminuir as consequências do cárcere para a criança. Quer dizer, a criança não praticou crime nenhum, então por que ela deveria ser punida, né? Isso também é invocado como o princípio da intranscendência das penas. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Tudo bem até aqui? Tranquilo? De novo comigo então no material, dividindo aqui a telinha comigo, né? Vamos ver então. Se ela está no regime fechado, eu vou pedir ela para ir para o regime semiaberto. Opa, mexi errado aqui. Semiaberto em razão de a penitente já ter cumprido a fração de pena estabelecida na lei e comprovado o bom comportamento carcerário. Meus amigos, a letra A já nos atende como gabarito, tudo bem? Mas é claro, vamos explorar as outras alternativas até para que a gente domine bem o tema, tá? Letra B, semiaberto e saída temporária em razão de a penitente já ter cumprido o percentual de pena estabelecido na lei de execução penal e por ter comprovado o bom comportamento carcerário. Vejam vocês que isso não tem nada que ver com a saída temporária. A saída temporária, popularmente conhecida como saidinha, né, vai dizer respeito ao número de vezes que ela tem a opção de sair ao longo do ano, mas não tem nenhuma relação com a questão envolvendo o filho, tá? Prisão domiciliar também não é o caso, tomem muito cuidado com isso, tá joia? Volte aqui para mim só um instante, né, para você entender. Se a pessoa está em prisão
preventiva. Repare você, eu não fui condenado, tá? É possível sim, por conta da filha ou do filho de até 12 anos incompletos, eu pleitear prisão domiciliar. Bacana? Mas aqui estou falando já do caso clássico de uma pessoa condenada com trânsito em julgado. O que eu terei não é o direito de ficar no domiciliar, é o direito de ter uma progressão diferenciada em 1/8. Essa diferença é fundamental. Tudo bem? Volte comigo então. Me deixa aqui no cantinho. Vamos lá. Domiciliar então não. Domiciliar para que ela cuide da filha de 10 anos em observância ao Estatuto da Primeira Infância e por ser medida de caráter humanitário. Essa expressão também, medida de caráter humanitário, tem a ver com pessoas que estão em doença com estado terminal, né, ou uma idade muito avançada, tá? Esse é o caso. Tudo bem? A letra D ainda fala regime aberto. Bom, eu já poderia matar aqui sabendo que não é a letra D de dromedário. Por quê? Porque eu não tenho progressão per saltum. Eu não posso sair do regime fechado para alcançar o regime aberto. Bacana? Então a questão número 3 nos dá como gabarito a alternativa A por essas razões. E eu chego aqui agora na questão de número 4. Paulo foi condenado com trânsito em julgado pela prática do crime de lesão corporal grave, a pena de 1 ano e 8 meses, tendo trânsito em julgado ocorrido em 14 de abril de 2016. Uma vez preenchia deve ser, será que é assim mesmo? Desculpa, li errado. Uma vez que preenchia os requisitos legais, o magistrado ouve por bem conceder a ele o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos, né? Pois bem, por ter cumprido todas as condições impostas, teve sua pena extinta em 18 de abril de 2015. Desculpa, 18 de abril de 2018. No dia 15 de maio de 2021, Paulo foi preso pela prática do crime de roubo. Beleza. Diante do caso narrado, caso Paulo venha a ser condenado pela prática do crime de roubo, deverá ser considerado, né? Pessoal, aqui basicamente, o que eu tenho que saber? O que nós temos aqui? O trânsito em julgado aconteceu em 14 de abril de 2016. Bacana? 5 anos depois disso aqui, eu tenho o chamado período depurador, né? Período depurador é o prazo que eu tenho previsto lá no artigo 63 do nosso Código Penal, né? E que fala que a pessoa volta a ser considerada primária, ou melhor, ela deixa de ser reincidente, né? Já ouviu falar que alguém é tecnicamente primário? O que isso quer dizer? E eu falo alto mesmo que é para você espantar o sono e se concentrar comigo, ó. O que significa dizer que a pessoa é primária, né? Tecnicamente primária. Significa dizer que, embora ela tenha condenação com trânsito em julgado, passou um período e eu desconsidero aquela condenação anterior para fins de reincidência. É o chamado período depurador, que dura 5 years. Eu disse 5 anos, só que em inglês, né? Não sei se você fala inglês tão fluente quanto eu, não é verdade? Brincadeiras à parte, meus amigos, olha só. Se a partir do trânsito em julgado passaram-se mais de 5 anos, período depurador, a pessoa não é mais considerada reincidente, embora possa sim ter antecedentes negativos, os chamados maus antecedentes. Bacana? Qual que é o ponto aqui, meus amigos? Professor, mas eu vi que ele teve a pena o quê? Suspensa, né? E só houve extinção da punibilidade lá em 2018. Cuidado. Em qualquer benefício de suspensão que eu entrego para a pessoa, eu considero esse prazo para período depurador, a não ser que ele revogue as condições e perca o benefício, tá? Então aqui, como nada disso foi falado, volte na questão comigo para você entender. Olha aqui, ó. O Paulo foi condenado com trânsito em julgado pela prática do crime de lesão corporal grave a uma pena de 1 ano e 8 meses. E o trânsito em julgado foi 14 de abril de 2016. Entenda comigo, 5 anos depois, tá? 5 anos depois desse prazo que eu tenho aqui, ó, 14 de abril de 2016, 5 anos depois disso aqui, eu sou o quê? Tecnicamente primário. Então repare, em 15 de abril de 2021,
Bacana? Em 15 de abril de 2021, o Paulo volta a ser considerado primário, porque se passaram 5 anos, período depurador, ok? Agora olha só. Ah, professor, mas o benefício dele aqui suspendeu a pena dele por 2 anos. E só lá em 2018 que falaram assim, ó, Paulo, você não deve mais nada para a justiça. Meus amigos, eu também considero esses 2 anos se o Paulo se comportou. Agora repare, se ele tivesse descumprido essas condições, aí o período que ele ficou com a pena suspensa, eu não contaria para fins de período depurador. Bacana aqui? Tranquilo? Então, basicamente, lá em 15 de maio de 2021, tá? Eu já tenho o Paulo como sendo primário, né? Vamos buscar o gabarito, então, feitas essas explicações. Vamos lá. Diante do caso narrado, caso Paulo venha a ser condenado, né, pela prática desse crime de roubo que ele praticou em 18 de abril de 2018, né? Que ele praticou em 15 de maio de 21, ele tem que ser o quê? Reincidente? Não, né? Já vimos que não. Na medida em que, uma vez condenado com o trânsito em julgado, o agente não recupera a primariedade. É claro que recupera a primariedade, né? A nossa Constituição, é sempre bom lembrar, traz aí a impossibilidade de sanções, de punições, de penas com caráter perpétuo, né? Então, uma hora, ele tem que recuperar a primariedade. Né? Letra B, reincidente? Já vimos que não. Em razão de não ter passado o prazo desde a extinção da pena pelo crime anterior. Cuidado, tá? Porque pela letra B, eu estaria entendendo que o período de 2 anos em que ficou suspenso não conta para fins de período depurador, mas conta sim, tá? A pena ficou suspensa, ele não violou as condições e por isso eu vou considerar esse prazo sim. Tudo bem? Já sabemos então que ele é primário. Vamos ver se é a letra C? Primário em razão de ter cumprido o prazo para a recuperação de primariedade. Exatamente esse que é o nosso GABA, né? GABA é gabarito, só que a gente chama assim quando tem muita intimidade com ele, né? Letra D, primário, em razão de a reincidência exigir a prática do mesmo tipo penal, o que não ocorreu no caso de Paulo. Né? Meus amigos, para exigir o mesmo tipo penal, eu estaria falando da chamada reincidência específica, e não é o caso também, tá bom? Gabarito da número 4, letra C. Pois bem, avancemos. Vamos ver aqui a questão número 5, ó. Após regular trâmite de ação penal, João foi condenado criminalmente por ter enviado para o exterior grande quantidade de peles e couro de jacaré em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Na sentença condenatória, o juiz substituiu a pena privativa de liberdade de reclusão de 2 anos por pena restritiva de direitos de prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a determinada entidade pública no valor de 400 salários mínimos. Especificamente no que tange ao valor da prestação pecuniária, o advogado de João deve recorrer da sentença alegando que, de acordo com a legislação de regência, tal montante, letra A, deve consistir em 40 salários mínimos, sendo vedada a dedução do valor pago de eventual multa administrativa a que João for condenado. Pessoal, errado, né? Errado por quê? Vejam vocês, pena de multa, né, ou penas de prestação pecuniária, elas vão ter um valor mínimo de 1 salário mínimo, né, e um valor máximo de 360. Então, não é que teria que ser 40 salários mínimos, né? É porque, na verdade, o erro é que houve um extrapolamento. Bacana? Vamos ver a letra B. Deve estar limitado a 40 salários mínimos? Também não tem nada disso, né? Sendo certo que o valor pago será abatido do montante de eventual multa penal a que João for condenado. Também não é o caso. Letra C, não pode ser superior a 60? Pode, né? Pode sim, tá? Sendo vedado dedução do valor pago, eventual multa civil a que João for condenado. E letra D, não pode ser inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos, sendo certo que o valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que João for condenado. O gabarito para nós aqui é a letra D. Meus amigos, pena de prestação pecuniária, ela tem esses limites aqui, ok? O limite é de 1 salário mínimo, no mínimo, né? E 360 salários mínimos no máximo. A ideia é que a pessoa pague no máximo 1 salário mínimo por dia, tá? Vejam vocês que a prestação pecuniária, ela é abatida de eventual
composição civil, gabarito letra D. Tudo bem? Tranquilo? Avanço mais um pouco então com você, para a gente poder fazer agora a questão de número 6.